Boa noite a todos os irmãos, graça e paz de Jesus a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. O tema da nossa reflexão aqui nessa noite é lições preciosas sobre a ação de Deus nas nossas vidas. Lições preciosas sobre a ação de Deus nas nossas vidas. Jeremias, capítulo 18, nós vamos nos ater aos versos 1 ao verso 12. Jeremias 18, de 1 a 12. Todo mundo achou? Todo mundo aí com Jeremias 18 na mão? Amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, e se ele o fizer, o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós, outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. É interessante quando a gente para pensar no livro do profeta Jeremias. É muito interessante a nós pararmos para pensar e refletir um pouquinho sobre o livro do profeta Jeremias. O que Deus ele está fazendo na sua vida? O que você tem percebido, você tem lido na sua trajetória, na sua vida, como algo que Deus está realizando, como algo que Deus está fazendo? Que tipo de conversa você tem com seus irmãos em Cristo? Nos grupos de compartilhamento, na conversa de um WhatsApp, numa roda de oração, num momento em que você está com o seu marido, com a sua esposa, e que você vai falar sobre aquilo que Deus está fazendo na sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida? Talvez a maior dificuldade que nós temos é de lidar com áreas em que nós não vemos muita perspectiva de mudança. Talvez você conheça gente que diz assim: pastor, olha, o meu casamento não anda bem, mas da maneira que o meu marido vive vai ser difícil mudar e melhorar. O meu relacionamento com os meus filhos não vai muito bem, mas a maneira como os meus filhos vivem vai ser difícil mudar e melhorar. O meu trabalho não anda bem, mas a maneira como eles tratam os funcionários da empresa vai ser difícil mudar e melhorar. Os meus negócios não andam bem, mas da forma como o país tem andado vai ser difícil mudar e melhorar. Então, naquilo em que nós não temos muita expectativa de mudança, em nós e ao nosso redor, nós somos tendenciosos a uma postura de desânimo. Ou mesmo naqueles dias em que nós temos uma impressão, ainda que falsa, suscitada no nosso coração,
de que Deus não está realizando muitas coisas no nosso viver. Jeremias, ele estava numa situação assim. Ele vinha anunciando ao povo, ao seu povo, que era obstinado no erro, que era contrário à voz de Deus, que era surdo à voz de Deus. Ele vinha anunciando a realidade do juízo de Deus. A nação havia decidido viver segundo o seu próprio coração mau. A nação havia decidido viver segundo os seus próprios valores e tomado as rédeas da existência nas mãos e vivia cada um segundo o que bem entendia ser certo aos seus próprios olhos. E a palavra do Senhor então vem a Jeremias e ele então começa a profetizar a essa nação e ele vem a falar sobre a realidade de um juízo, do julgamento de Deus, da maneira como Deus vai punir essa nação por meio de um cativeiro futuro. Naquela época, a sociedade de Jeremias era uma sociedade muito singular, porque era uma sociedade, era um país, uma nação caracterizada por corrupção política, era caracterizada por muita riqueza para poucos e muita pobreza para muitos. Era caracterizada por falsa religiosidade, por falsos mestres, por falsos ensinadores, por falsos profetas. E quando se praticava o culto a Deus, esse culto ele não era um culto verdadeiro. Era apenas uma casca, uma capa de religiosidade mórbida, fria e em nada verdadeira espiritualidade na presença de Deus. E Deus então usa Jeremias para falar sobre a realidade do juízo sobre a nação. Mas a nação ela está obstinada no erro, ela está tendenciosa ao pecado. E nós temos então nesse texto de Jeremias algumas lições preciosas que falam sobre o quê? Sobre a ação de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Esse texto de Jeremias é um texto tão belo e é uma passagem tão conhecida no livro de Jeremias e eu creio que ele nos ensina justamente sobre a maneira de Deus agir nas nossas vidas. Talvez você é um daqueles que aqui nessa noite se encontra e que você não tem tido grandes experiências com Deus. Você não tem tido grandes movimentos, ações divinas na sua vida. E eu creio que esse texto ele vai trazer orientação e alento e direção ao seu coração, assim como traz ao meu coração também. Quero destacar pelo menos 3 dessas lições da ação de Deus nas nossas vidas, com base em Jeremias 18, 1 a 12. Primeira grande lição é que Deus ele mostra o seu agir, a sua atuação, por meio de situações e coisas comuns. A palavra do Senhor vem a Jeremias, e a palavra do Senhor que vem a Jeremias, ela é muito simples. Jeremias, vai até a casa do oleiro, e ali você vai ouvir a minha palavra. A casa do oleiro na antiga Judá não era um lugar de culto, não era uma reunião de encontro de crentes para a oração, não era um lugar de louvor, não era um lugar de música cristã, não era um lugar de leitura da antiga Torá. A casa do oleiro na antiga Jerusalém, lá no antigo Israel, na antiga Judá, melhor dizendo, era a casa em que uma pessoa mexia com barro e fazia utensílios de barro. E Deus está dizendo assim: Jeremias, você vai até a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro você vai ouvir a minha palavra. Então nós não precisamos das grandes celebrações, dos grandes encontros, dos grandes palcos, dos pregadores celebridades. Nós não precisamos disso para ouvir a Deus e para Deus agir em nós. Deus diz a Jeremias: vai à casa do oleiro e lá você vai ouvir a minha palavra. Deus fala conosco por meio das coisas simples da vida. Deus fala conosco por meio de situações comuns, por meio de situações simples e às vezes, aos nossos olhos, situações inclusive pequenas. E é assim que ele trata com Jeremias. Jeremias, vai até a casa do oleiro, desce à casa do oleiro.
E ali então Jeremias vai ouvir a palavra do Senhor. Vai, Jeremias, vai aonde o cotidiano é comum, onde a vida não tem nada de espetacular e fascinante. Vai à casa do oleiro, vai aonde a vida ela é cotidiana, ela é corriqueira. E vai observar um trabalhador entregue ao seu trabalho. É lá, Jeremias, é lá que eu vou falar com você. E Jeremias vai. Jeremias obedece à voz do Senhor. Muitas vezes nós percebemos na igreja de Jesus, pessoas que não conseguem obedecer, ter sensibilidade e obediência àquilo que Deus direciona. Sensibilidade e obediência àquilo que Deus ordena. Jeremias não é registrado no texto um Jeremias relutante dizendo: mas Senhor, o Senhor tem certeza que é na casa do oleiro? O Senhor tem certeza que é lá que eu tenho que ir? O Senhor não acha que o Senhor enganou o endereço? Será que não é, por assim dizer, num local de culto, num local de adoração, num local de celebração, num local em que o Senhor usa alguém para falar comigo? O Senhor tem certeza que é na casa do oleiro? Não. Não tem esse diálogo, não tem essa resistência, não tem essa dúvida, não tem essa pergunta, não tem esse incômodo. Deus mandou Jeremias ir a um lugar comum. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus fala conosco. Deus trata conosco por meio de situações comuns e por meio de situações simples da nossa vida e da nossa trajetória nesse mundo. Segunda lição que esse texto nos ensina é que as desconstruções, as mudanças, os desmoronamentos, os desabamentos, eles não anulam o projeto de Deus sobre as nossas vidas. Porque o texto ele diz assim, do 3 a 6. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Tudo comum, nada de anormal. O oleiro trabalhando num vaso de barro, preparando um utensílio, modelando o vaso, modelando barro, barro modelável. Tudo comum na casa do oleiro. Não há nada de fascinante, não há nada de espetacular, não há nada de pirotecnia, não há nada fabuloso, fantástico, fenomenal. Tudo comum na casa do oleiro. Ele desce à casa do oleiro, ele chega lá e o oleiro está trabalhando com o barro. Está formando uma peça de barro. Tudo comum. Mas aí então o texto diz assim, verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O oleiro estava fabricando um utensílio de barro, um vaso. O barro é modelável. O barro ele ganha o formato que o oleiro quer imprimir nele. E esse vaso ele se estraga, ele se desconstrói na mão do oleiro ali. E o que é que ele faz? Ele joga o vaso longe, ele joga argila para todo lado, ele chuta as ferramentas, ele sai correndo, gritando de raiva. Não. O que ele faz? O texto fala: tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E aí no verso 5 ele diz assim: então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está dizendo, você está vendo, Jeremias, o que aconteceu com o vaso que estava sendo forjado e formado? Você está vendo, Jeremias, que ele se estragou nas mãos do oleiro? Que ele se desconstruiu, que ele se decompôs, que ele ganhou outro formato, que não era o formato pretendido pelo oleiro. Você está vendo o que aconteceu, Jeremias? Você acha que eu não posso fazer isso com o meu povo? Você acha que eu não posso fazer isso com a casa de Israel? Eu não posso agir com relação ao meu povo como esse artesão do barro agiu em relação ao vaso? Então, as desconstruções nas nossas vidas,
elas não anulam o propósito de Deus em nós. Talvez você, de algum tempo para cá, tem visto muita coisa na sua vida como esse vaso de barro, em desconstrução. Pastor, eu tinha uma parceria, eu trabalhava com algumas pessoas, essa parceria se rompeu, se desconstruiu. Não existe mais. Pastor, eu tinha um relacionamento com aquela moça, eu tinha um relacionamento com aquele rapaz, e esse relacionamento acabou, era um namoro que não prosperou, não foi para frente. Eu estava em sociedade com uma pessoa, e essa sociedade não existe mais, a empresa não existe mais. Eu tinha certas amizades e influências, e essas amizades, essas influências, já não são mais amizades e influências mais. Eu tinha um sonho até alguns anos atrás, e eu abandonei esse sonho. Desconstruções. As desconstruções, elas não anulam o projeto, a obra de Deus em nós. As desconstruções, elas não anulam o agir de Deus e a obra de Deus nas nossas vidas. Nós estamos em um processo, todos nós, em que Deus está formando em nós o caráter de Cristo. E nesse processo formativo do caráter de Cristo em nós, Ele, Deus, vai desconstruindo áreas das nossas vidas. Ele desconstrói coisas no nosso caráter que desagradam a Ele. Ele desconstrói, muitas vezes, relacionamentos que são doentios, que nos adoecem, que nos pioram. Ele desconstrói. Ele desconstrói, muitas vezes, sonhos que são muito egoístas e centrados em nós mesmos. E Ele desconstrói, Ele coloca no nosso coração novos projetos e novas idealizações. Essa obra de desconstrução, ela nem sempre é uma obra fácil. Essa obra de demolição que Deus opera em nós e no nosso caráter, ela muitas vezes ela é dolorosa. Ela traz consigo sofrimento, dor, dúvida, perguntas. Mas as desconstruções também, elas não sinalizam o abandono ou falta de amor de Deus por nós. As desconstruções, elas sinalizam o zelo do Senhor em nos dar uma vida bela e significativa. Uma vida útil. E essa vida, ela só é nos dada à medida que somos moldados à imagem de Jesus. Desde a sua conversão até aqui, Deus já deve ter desconstruído muita coisa em você. Talvez você esteja passando por um período na sua vida de desconstrução. Um período em que você abandonou antigos projetos e Deus está colocando diante de você novos horizontes, novos sonhos. Um período de recomeço, de reconstrução. Um período em que Deus está tratando com você e Ele está mostrando para você que aquilo que foi desconstruído deveria ter sido desconstruído mesmo. As desconstruções, elas não anulam o projeto de Deus nas nossas vidas. Terceira lição que esse texto nos ensina, versos 7 ao verso 12. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir. Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito, lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora a cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante aos nossos projetos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Deus está dizendo, olha, eu posso anunciar um juízo a uma nação,
Mas se essa nação se arrepender dos seus maus caminhos, se ela emendar as suas veredas, se ela se converter dos seus maus desígnios e ações, e ela demonstrar arrependimento, então eu não vou trazer o mal sobre ela. Mas no momento em que eu determinar que vou abençoar uma nação, e se essa nação agir mal, eu não vou trazer o bem que faria a ela. E aí então ele fala, vai agora Jeremias, e fala aos habitantes de Jerusalém e de Judá. Fala para eles que eu estou forjando mal contra eles. E o mal que Jeremias ia anunciar diante deles, era que num futuro muito próximo, os babilônios, eles iriam tomar Judá em cativeiro, levar os moradores cativos. E Deus está dizendo, fala que eu estou forjando mal contra eles, que eles serão levados cativos, que eles enfrentarão a realidade do cativeiro babilônico. Fala isso para eles. E mesmo Deus diz assim, mas sabe como eles vão responder para você, Jeremias? Sabe qual vai ser a resposta dessa gente para você, Jeremias? Verso 12, mas eles vão dizer, Jeremias, não há esperança, porque andaremos consoante aos nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. A resposta que eles vão te dar, Jeremias, é uma resposta de um coração duro, de ausência de arrependimento, de ausência de mudança, de ausência de transformação, de resistência à desconstrução. Eles não vão se arrepender, Jeremias. E aí, se você estudar a história do antigo Judá, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, você vai ver que o final deles foi realmente no cativeiro. O cativeiro babilônico se torna uma realidade inevitável, e a nação, então, ela sucumbe diante das 3 investidas do Império Babilônico contra Judá. E é um período de tristeza, lamento e dor. Em 606, Nabucodonosor invade Judá e ele leva a classe alta, os ricos e os cultos, os formadores de opinião. Daniel e os seus amigos estão nessa remessa de gente. 10 anos depois, em 596, Nabucodonosor novamente vai a Judá e ele leva a classe média de Judá. E ele leva a classe média de Judá e estabelece a classe média de Judá no centro bélico, militar de Babilônia, que é o Vale de Nirpur. E nessa remessa de gente que vai ser levada cativa para o Vale de Nirpur, está um outro grande homem de Deus, que é o profeta Ezequiel. 10 anos depois, em 586, Nabucodonosor faz a terceira investida contra Jerusalém, e ele faz então a investida em que ele vê um grupo de gente em Jerusalém que não tinha sequer dignidade para ser levada cativa para a Babilônia. E Nabucodonosor então destrói Jerusalém, põe fogo na cidade. E nós temos então um grande homem de Deus com aquela gente lá, chorando a Jerusalém destruída, e esse homem é o profeta Jeremias. Aquilo que Jeremias anunciou que ia acontecer, ele viveu para ver acontecendo. Quando o reino de Judá chega ao fim por causa do cativeiro babilônico. Então a verdade que esses versos nos ensinam, é a terceira lição, é que o tipo de gente que nós somos determina a qualidade do nosso relacionamento com Deus. O tipo de gente que nós somos, que nós estamos nos tornando, é muito determinante no nosso relacionamento com Deus. Deus está dizendo, olha, se eu anunciar juízo e houver arrependimento, eu trago bênção. Se eu anunciar bênção e houver pecaminosidade, obstinação no erro, eu trago juízo. E Deus está dizendo, você vai falar isso lá para a nação de Judá, fala para eles aí, ó. Só que eles vão dizer, não tem jeito, a gente vai viver do jeito que a gente quer. E então, o tipo de gente que nós somos é determinante na qualidade do nosso relacionamento com Deus. Deus nos ama. E nós devemos viver em resposta ao amor de Deus.
Não adianta nós tentarmos buscar sentido e significado com as nossas próprias idealizações, os nossos próprios projetos mesquinhos e egoístas. Então, a única forma de vida que vale a pena é a vida vivida para Deus. Por isso eu concluo essa breve reflexão com algumas aplicações, algumas lições que servem para mim e servem para você também. Primeiro, quando nós vivemos focados nos nossos sonhos e projetos egoístas, nós deixamos de perceber e ver o quanto que Deus quer que as nossas vidas tenham significado e beleza. Ora, se nós voltássemos à casa do oleiro na antiga Judá, e tivéssemos a oportunidade de ver ele trabalhando com o vaso de barro para formar uma peça, nós não apenas perceberíamos que essa peça ela é algo útil, mas nós perceberíamos que essa peça é uma verdadeira obra de arte, é fruto de um trabalho de paciência, um trabalho simples, um trabalho de modelagem, que transforma um pedaço de barro, de argila, em uma peça bonita, uma peça de arte, mas que tem significado. Deus, Ele quer que as nossas vidas sejam assim. Vidas bonitas, mas, acima de tudo, úteis, significativas nas suas mãos. Só que quando nós decidimos viver focados nos nossos próprios projetos egoístas, nos nossos sonhos particulares e na construção dos nossos próprios impérios particulares, nós deixamos de lado isso que Deus quer realizar em nós. Segundo, assim como o oleiro não desiste do barro que se desconstrói na sua mão, e ele não desiste de pegar esse barro desconstruído e refazer um vaso bom, o oleiro também não desiste do seu plano de fazer com que as nossas vidas tenham beleza e significado. Como é bom a gente olhar para a nossa vida, olhar para tudo aquilo que Deus está fazendo, construindo e desconstruindo, mudando e transformando, renovando e refazendo, e a gente dizer, Deus não desiste da gente. Deus não abre mão da gente. Ele não joga nós, barros modeláveis e barros que muitas vezes se destroem. Ele não joga a gente fora. Ele não abandona o projeto. Ele não larga o projeto de nos tornar vasos úteis nas suas mãos. Então, Deus, Ele não desiste. As desconstruções, elas não sinalizam a desistência de Deus. Terceiro e penúltimo lugar, diante de todas as desconstruções que você tem passado, o que Deus está mudando na sua vida? Ah, pastor, Deus afastou essa pessoa de perto de mim. Deus me fez ter outra visão em relação a namoro, noivado e casamento. Ah, Deus me deu uma outra percepção do trabalho, daquilo que eu faço para viver. Diante das desconstruções, não permita que o desânimo controle o seu coração. Não permita que o desânimo torne você alguém inerte, que já não está mais num processo de formação nas mãos de Deus. A roda que fazia com que o barro girasse era fundamental no processo de formação do barro. A roda não parava. O vaso e o pedaço de argila, de barro, rodava sobre aquela estrutura. As desconstruções, elas não podem trazer sobre nós desânimo e inércia, paralisação, e nem impedir que nós venhamos a nos tornar vasos úteis nas mãos do Senhor. Quarta e último lugar, jamais ignore o fato de que a mão poderosa do Senhor viabilizará o surgimento de uma nova fase na civilização humana. E Jesus falou muito sobre isso.
Agostinho de Hipona chamou essa nova fase de a cidade de Deus. Jesus Cristo chamou essa nova fase de reino. O reino futuro de Cristo, habitado por pessoas lavadas no sangue de Jesus, cuja vida tem duas qualidades muito impressionantes desenvolvidas por Deus: utilidade e beleza. Um dia nós estaremos nesse reino, um dia nós estaremos com o Senhor, desfrutando da presença dEle, conhecendo a Ele de forma ininterrupta. Nós estaremos desfrutando da comunhão com Ele. Então, a mão poderosa do Senhor viabilizará o surgimento de uma nova fase na civilização humana, que é o reino de Deus, o reino futuro de Cristo, em que nós estaremos com o Senhor, na presença dEle, reinando, e que Ele vai nos usar nesse reino, e que nós teremos um papel nesse reino junto com Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu não sei qual tem sido a sua trajetória, eu não sei o quanto que algumas desconstruções ainda têm trazido dor, incômodo, desconforto à sua vida e à sua realidade. Eu não sei o quanto que você tem percebido desabamentos, desmoronamentos, coisas na sua vida sendo tiradas, mudanças, transformações, coisas sendo desmontadas. Mas eu sei que em tudo isso existe a mão poderosa do Senhor agindo em você para formar em você o caráter de Cristo e fazer com que a sua vida seja útil, bela e significativa. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça e o Teu favor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nas nossas vidas não Te glorificam e não Te exaltam e o Senhor tira de nós. Todas as realidades que não Te edificam, não Te exaltam, não nos edificam, não rendem glória ao Teu nome, e o Senhor desconstrói em nós. Nos ajuda, Deus, a percebermos essas mudanças. Nos ajuda, Deus, a termos sensibilidade à Tua mão transformadora em nós, ao Teu Espírito agindo em nós, a Tua palavra mudando o nosso caráter e modelando o nosso caráter à imagem de Jesus. Cuida dessa igreja, Senhor, cuida de cada um daqueles que aqui estão, cuida do pastor Pablo, da sua família, cuida, Senhor, dos sonhos dessa igreja, dos projetos dessa igreja. Cuida, ó Deus, dessa família na fé. E, Senhor, continua, Pai, a Tua obra maravilhosa de formar em nós, forjar em nós o caráter do Teu Filho amado Jesus. E que nós, ó Deus, sejamos vasos modeláveis, barro modelável nas Tuas mãos. E que o dia em que as pessoas ao nosso redor reconhecerem a beleza das nossas vidas e o significado da nossa existência, que nós, como Paulo, falemos a elas que temos esse tesouro em vasos de barro, para que o poder e a excelência seja do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero passar a palavra ao irmão dirigente.